um pouco desse assunto para que possamos compreender qual a vontade de Deus para nós em relação à nossa fé. Quando pensamos numa palavra para fazer conexão com a oração, a palavra que nos vem à mente é a palavra fé. A oração sem fé não é oração. A oração ela precisa ser acompanhada de uma fé genuína, uma fé verdadeira. Existe fé falsa? Sim. Existe fé diabólica, existe fé falsa, existe fé mundana, existe a fé bíblica. E nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos à nossa fé. A própria Escritura, falando aos crentes, não é para descrentes não, falando a nós, povo de Deus, diz: examinai-vos para ver se vocês de fato estão na fé. Eu não sou descrente não, a questão não é essa. Ali, o que o apóstolo está dizendo, examina para ver se a tua fé é uma fé verdadeira. Se você não está errando em relação à tua fé, você acredita em quem? Quem é o alvo da tua fé? Examina para ver se você está na fé. Se está verdadeiramente dentro da vontade de Deus. Porque a fé nos leva para dentro da vontade de Deus. Então, a palavra que vem à mente quando falamos em oração é a palavra fé. Quando falamos em estudo, geralmente a palavra que vem à mente é compreensão, discernimento, obediência. E quando pensamos no culto de adoração e pregação, pensamos em louvor, adoração, mas a oração nos remete à fé. Muitos associam a fé de modo errado somente para a salvação. Eu preciso de fé para a salvação. Então somente param nisso aí. Não é verdade. A Bíblia diz que a fé é algo que começa com a salvação, mas deve seguir toda a vida cristã. Crente sem fé não vai crescer, não vai desenvolver, não vai operar a obra de Deus. Nesta noite eu te convido, irmão, para um estudo sobre a fé. A fé que exalta, que glorifica e que agrada a Deus. Deus abençoe. Hebreus capítulo 11. É a única carta na Bíblia que não conhecemos o seu autor. Mas isso não tira dela a importância, principalmente no que diz respeito ao ensino sobre a fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ter talvez a mais conhecida introdução acerca da fé. E também chega a ser uma definição de fé. Hebreus 11, 1 e 2. 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela maneira como o Senhor tem nos esclarecido. De maneira simples, ó Pai, temos compreendido que o Senhor é autor da nossa salvação. Foi pela fé que chegamos a Ti, e a fé não deve ser abandonada na cruz, mas deve continuar alimentando, alicerçando a vida cristã, porque o crente, mesmo fazendo uma obra para o Senhor, se não tiver fé, a sua obra está morta.
Portanto, ó Deus, abençoa para que possamos compreender o sentido da fé e como devemos te honrar com a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Abençoa cada irmão, Senhor, que em fé chegou aqui para dedicar esse tempo, para ouvir a Tua palavra e para orar. Que cada pedido, ó Pai, nesta noite, possa chegar diante de Ti como um aroma suave. Tem misericórdia de cada um, Pai Santo, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a fé é o princípio controlador de toda a vida cristã. Nenhuma obra que o crente faça deve ser feita sem fé. Todas as nossas obras, seja a maior ou a menor, na nossa visão, deve ser feita em fé. O que entendemos por vida cristã? Quando uma pessoa se converte, torna-se um cristão, essa palavra é interessante. Originalmente a palavra cristão foi um apelido dado aos seguidores de Cristo. Era uma palavra ofensiva e chamava pequenos cristos. Então a palavra cristão foi a maneira como os inimigos tratavam o povo de Deus. Olha o Cristozinho, olha o pequeno Cristo. Então a palavra cristão passou a ser a nossa identificação em relação ao mundo. Então todo crente é conhecido como cristão. E a sua vida que começa na salvação é chamada vida cristã. Por isso é comum, quando você vai orar, você diz: eu quero que Deus abençoe a minha vida cristã, identificando você com Cristo, identificando você com o Salvador, porque quem não está em Cristo não é cristão. Cristão é aquele que está identificado com Cristo, e nisso, louvado seja Deus, somos agraciados, somos cristãos, porque em nós vive e reina o Filho de Deus. O Novo Testamento retrata a vida cristã de algumas maneiras. Por exemplo, a Bíblia no Novo Testamento, porque a palavra cristão não existe no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você não vai ler a palavra cristão, porque não existia cristão no Antigo Testamento. Mas no Novo existe o seguidor de Cristo, é chamado cristão. E a vida cristã é conhecida como uma caminhada. A vida cristã nos remete a uma caminhada que começa na cruz e termina com o Cristo da cruz. O fim de cada jornada cristã, de alguma maneira, termina em Cristo, como começa em Cristo. Em que sentido começa a caminhada cristã em Cristo? Porque começa no dia que cremos. No dia que fazemos uma decisão para Jesus, naquele momento começa a jornada cristã, a vida cristã. E esta caminhada cristã encerra-se no momento quando nos encontramos com Cristo novamente, pela partida através da morte. Quando o crente morre, ele vai ser ao encontro do Senhor, para estar com Ele, até a volta do Senhor. Ou no dia do arrebatamento, quando toda a igreja do Senhor e todo mundo vai estar com Ele, dando assim encerramento à vida cristã. No céu não seremos identificados como cristãos. No céu somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, porque essa palavra cristão identifica o crente na terra, enquanto caminha para o encontro com o Senhor. Então em Efésios, interessante, há 4 versos em Efésios que falam do crente como
fazendo uma caminhada, uma jornada. Efésios capítulo 4. Você está com a Bíblia, abre lá, você vai ler juntamente comigo. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, Paulo escrevendo aos Éfesos, está dizendo: eu rogo que vocês andem, que vocês caminhem, que a vida de vocês, que é uma caminhada rumo a Deus, seja de modo digno da vocação para o qual vocês foram chamados. Então é uma caminhada. Paulo determina a vida cristã como uma jornada que começa rumo à glória, rumo a Deus. No verso 17 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Novamente, o verbo andar, identificando a vida cristã, que não deve ser vivida como vivem os gentios. A palavra gentil aqui, os irmãos conhecem muito bem o sentido, identifica um povo que não é de Deus. Então, qualquer pessoa que não pertença a Cristo, ele é chamado de gentil. Nota que está gentil com O. Faz uma diferença enorme se a palavra gentil é escrita com L no final ou com O. Gentil, terminando com a letra L, denota uma pessoa boa, bondosa, educada. Homem gentil. Mulher gentil, educada, quando acaba com L. Quando acaba com O, que é o caso aqui, aponta para qualquer pessoa que não tem Jesus como Salvador, que não pertence ao mundo cristão, não pertence à caminhada cristã. Então, por isso ele diz: não andem como gentios. Talvez numa tradução mais aperfeiçoada daqui para frente vão escrever: não andem como os descrentes, que é exatamente o sentido aqui. Ainda em Efésios capítulo 5, você passa só uma página aí, no verso 2, ainda a ideia de caminhada. Olha o que diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Mais uma vez a ideia do andar, de uma caminhada, de uma jornada. Então a vida cristã é uma caminhada. E no verso 15 ainda diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Mais uma vez a Bíblia comparando o crente, o cristão, com o não cristão. Lá ele chamou de gentil, aqui ele chama de nécio. Nécio é uma pessoa sem entendimento, sem sabedoria. O cristão não deve andar como alguém que não tem sabedoria, mas como sábio. Salomão, identificando a sabedoria, diz que a sabedoria, a suma do saber, é conhecer a Deus. A vida cristã também não somente é comparada com uma caminhada, com uma jornada, mas também é retratada como uma luta. A vida cristã é retratada na Bíblia por várias vezes como uma luta. E a Bíblia apresenta os grandes adversários da vida cristã, que são basicamente três. Um distante da nossa visão, que é Satanás. Satanás, ele atua numa esfera celestial, numa esfera além da nossa, mas ele está lá atuando, e nós temos uma ideia da atuação do diabo, quando a Bíblia diz que Daniel havia orado a Deus, e Deus então manda a resposta da oração a Daniel,
Mas o anjo que traz a resposta a Daniel trava uma batalha espiritual nas nuvens, porque os agentes de Satanás não queriam que os agentes de Deus viessem trazer a resposta a Daniel com a bênção que ele orou por ela. Entendemos, meus irmãos, que Satanás ele se coloca entre nós e Deus numa esfera celestial para impedir as nossas orações, para dificultar a nossa comunhão com Deus, para de alguma maneira interferir como inimigo. Jesus, identificando Satanás, ele disse: ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função desse poderoso inimigo que luta tenazmente, diariamente, constantemente contra você, contra a tua vida cristã. Você tem que ter muita força para vencer o diabo. Ele é extremamente poderoso. Mas além dele, tem um inimigo que é presente, é patente aos nossos olhos, que é o mundo. O mundo que se mostra tão atrativo. Os irmãos falaram do carnaval e tantas coisas que o mundo oferece para iludir, para desviarmos da nossa missão, para enfraquecer a nossa vida cristã. O mundo está aí apresentando contrastes. Para que você vai gastar a tua mocidade em uma igreja? Não é melhor ter liberdade para fumar, para beber, para brincar, para farrear? Por que você vai gastar teu tempo com a palavra de Deus? Então o mundo oferece para a mocidade tantas opções mais agradáveis, e oferece para o adulto, porque você vai perder tempo com Deus, vai viver a tua vida, vai descansar, vai lá para o mato, vive a tua vida lá. Ou você vai para a igreja, perder tempo com Deus, vai aproveitar a tua vida, vai descansar, vai viver em paz. Então o mundo ele é um inimigo poderoso, resistindo contra a vida cristã para desviar o crente. Certa vez encontrei uma irmã, esposa de um pastor, aqui no Ceará. O marido dela havia falecido. Até ele, o pastor da convenção, era meu amigo e tudo, gente boa. Eu encontrei a esposa dele. Eu perguntei: irmã, como é que está? A senhora ficou viúva, como é que está na igreja agora a sua vida? Não fui mais não, pastor. Depois que o meu esposo morreu, não vejo mais necessidade. Tudo que eu tinha para saber, já sei. Como é? Não preciso mais ir para a igreja. Passei 40 anos com meu esposo. Tudo que o pastor vai falar, eu já sei. O problema é que não é o pastor que fala. É a palavra. É o Deus da palavra. E a palavra de Deus se renova a cada manhã. Irmã, cada dia Deus tem algo. Não é que seja algo revelado novo, mas a palavra de Deus ela sai trazendo motivação diária. Não é nem que a palavra seja nova a cada manhã, é que ela renova a nossa força, como o café da manhã renova. Você acorda ali cansado, ali todo sonolento, todo lesado ali do sono da noite, gostosa. Aí você está ali até certo ponto fraco, todo mundo amanhece assim meio fraco. Aí toma aquele café ali com queijo e ovo. Que vocês gostam dessas coisas aí. Aí de repente você toma café, você já sente o balão encher, né? Aí você está pronto. A palavra de Deus é assim. Ela vem para nos fortalecer. A cada momento que lembra dessa palavra, ela nos fortalece, ela nos abençoa. E o mundo quer dizer não vá, não leia a Bíblia, não ore, não vá para aquela reunião de mocidade, não vá para a reunião das senhoras, não vá para o culto de oração. O que Satanás puder fazer para te proibir, para te colocar em empecilho, para que você chegue no culto de oração, ele fará. Porque ele sabe que quando o crente chega-se diante de Deus, quando ele dobra seus joelhos diante de Deus, Satanás vai perder a batalha.
Esse é o segundo grande inimigo da luta cristã, da batalha cristã. E um terceiro inimigo, talvez o pior de todos. Se Satanás está lá nas esferas espirituais, longe, se o mundo está aí, o pior inimigo, ele está dentro em nós. Ele está dentro de nós, aquilo que a Bíblia chama de carne, vontade da carne e do pensamento. É aquele inimigo que reside em cada coração. Talvez seja o pior, porque você convive com ele. Você pode fechar a tua casa, te isolar no meio do mato, você fica longe do mundo. Você pode estar lendo a palavra de Deus ali, de alguma maneira Satanás está longe de você, mas como você pode estar longe de você? Como é que você pode dizer não ao teu coração, ao desejo? Muitas vezes você acha, eu mereço isso. Eu mereço isso. Então, como é que dizer não para si mesmo? Quando Jesus falou da vida cristã, e vocês lembram muito bem, vocês são estudiosos da palavra, Jesus usou a seguinte frase: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós encontramos ali 3 atitudes, mas a principal no contexto bíblico é: diga não para você. Quando a pessoa não consegue dizer não para si mesmo, ele não vai tomar a cruz de Cristo e não vai seguir Jesus. Ali é o progresso. E uma casa, aqui tem construtores, tem gente que gosta de construir, todo mundo aqui tem uma casa e sabe alguma coisa sobre isso, construção. Mas uma casa, ela começa com os fundamentos. Ninguém começa uma casa colocando o telhado. Ninguém começa uma casa colocando a madeira. Sempre se começa com alicerce. É aquele que vai sustentar a obra, vai pegar o peso. E assim, meus irmãos, a caminhada cristã começa com o negar-se a si mesmo. Essa é a base. Não é tomar a cruz, não. Não é seguir Jesus. Judas seguiu Jesus por 3 anos. Judas seguiu Jesus como os outros também, igualzinho. Ninguém sabia que Judas era traidor, porque ele seguiu. Judas, em determinado momento, tomou a cruz de Cristo sobre si, porque ele deve ter sofrido perseguição, deve ter sofrido afronta por causa de Jesus Cristo. Judas tomou a cruz de Cristo, padeceu por Cristo, provavelmente sim. Judas seguiu a Cristo, sim. Mas sinceramente, irmãos, Judas negou-se a si mesmo? Como provamos que Judas não negou a si mesmo? Ele roubava o dinheiro que botava nas ofertas, negociou a Cristo por dinheiro. Judas amava o dinheiro acima do que amava as pessoas. E ele não renunciou a esse desejo. Lançava a mão na bolsa apostólica e vendeu o mestre, porque ele não conseguiu dizer não ao seu desejo mais íntimo, ao seu amor mais íntimo. Se o crente não disser não para si mesmo, ele não vai vencer a luta espiritual. E é difícil. É fácil se livrar do Satanás, é fácil se livrar do mundo, mas dizer não para o seu próprio coração é difícil. Então a vida cristã, ela é comparada, já disse a vocês, a uma caminhada e a uma luta. A fé, portanto, entra como algo de suma importância por 5 atitudes que ela pode nos ajudar a resolver. A fé nos faz identificar o inimigo. Quem anda em fé, quem tem fé, quem tem uma vida de fé, ele sabe quando está correndo perigo. Epa,
não vou continuar, estou perigoso, já deixei de ler a Bíblia, já não estou lendo a Bíblia, já não converso com os irmãos, já não ando na igreja. Epa, está errado. O homem de fé, ele identifica o seu erro. Ele sabe o momento de parar. O incrédulo não, ele avança na incredulidade, mas o crente ele tem uma noção. O Espírito Santo fala, e ele se arrepende, ele chora. Então ele sabe identificar quando está distante ou se distanciando de Deus. O homem de fé, ou aquele que exercita a fé também, ele oferece resistência. Ele oferece resistência ao êxito. Não, isso não é verdade. Eu não acredito nisso. Aquilo que o mundo está dizendo que é bom, não é. Ele resiste. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já viu que interessante é isso? Quando o crente resiste, o diabo foge. Mas como é que nós resistimos? Nos apegando às promessas, nos apegando à palavra que é fiel. Então, pela fé, nós identificamos o nosso erro, resistimos a eles e buscamos forças em Deus. A fé nos faz clamar pelo Senhor. Senhor, ser propício a mim, pecador. Eu amo essa palavra propiciação, não tão compreendida no meio evangélico, mas aquele homem lá, aquele pecador que estava orando, foi a oração dele, foi essa: Senhor, ser propício a mim, pecador. E o que é propiciação? Literalmente, era cobrir, colocar uma pedra sobre algo, porque colocar algo que pudesse encobrir. Aquele homem está dizendo: Senhor, encobre o meu pecado, encobre o meu pecado pelo sacrifício, pelo amor do teu filho, ser propício a mim, pecador. Então a fé nos faz buscar em Deus esse arrependimento, essa fé e essa esperança. A fé nos faz vencer, irmãos. O homem de fé sempre é vencedor. E é exatamente o que vai ser defendido em Hebreus capítulo 11. Pela fé taparam a boca dos leões. Pela fé passaram pela navalha. Pela fé foram para dentro da fogueira. Pela fé foram jogados em buracos. E pela fé venceram. Pela fé triunfaram. A fé nos permite continuar andando ao lado de Deus. A vida cristã, meus irmãos, longínqua, abençoada e feliz, eu acho muito lindo, irmãos, eu acho muito lindo quando eu encontro um crente que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos de crente, 50, eu conheci um homem que tinha 85 anos de crente. É muito lindo ver um crente há tanto tempo, porque eu sei que aquele irmão deve ter vencido grandes batalhas. Não é fácil, irmãos. Alguém disse que a vida cristã verdadeira não é vivida em cama macia, mas a verdadeira vida cristã é vivida nos campos de batalha diários. Jesus mesmo disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não podemos e não devemos pensar que a vida cristã vai nos oferecer comodidade, vai nos oferecer só coisa boa, porque a vida cristã não é vivida em cama macia, em travesseiro de pena, de pássaros. Eu vi dizer que o melhor travesseiro do mundo, o mais macio,
Até queria ter um dedo só para ver, só para encostar na minha cabeça um pouquinho. Diz que é tirado de uma penazinha que dá no pescoço de uma ave raríssima. Que é só um peluzinho, que é tão macio, mais macio que o algodão e muito. Rapaz, que mata um cara dessa para tirar aquele peluzinho do pescoço dela para fazer aquele travesseiro. O travesseiro custa R$10.000. A vida cristã não é vivida em camas macias com travesseiro de pena de ave. Pergunte para Paulo se foi fácil. Pergunte para Pedro, João, Tomé. Pergunte para eles. Mas pergunte para eles se não valeu a pena. Pergunte para eles agora, se você puder, pela fé, qual o resultado daquela batalha, de uma vida cristã em batalhas. A carta aos Hebreus, portanto, meus irmãos, é um estudo clássico acerca da fé. O que a carta aos Hebreus ensina sobre a fé, pode resumir, irmãos. E nós só temos 3 minutos para concluir, mas é que eu só vou ler o resumo do ensino que encontramos em Hebreus. Primeiro ensino: a fé nos leva a acreditar no que nossos olhos não podem ver no momento. Não podem ver no momento. A fé nos leva a acreditar naquilo que o olho não pode ver no momento, mas pela fé contempla. Hebreus vai dizer que todos aqueles heróis da fé resistiram porque contemplavam a cidade, contemplavam a eternidade, olhando para o futuro, suportavam as aflições do presente. Quem olha para o seu próprio pé não pode viver pela fé. O homem que vive pela fé, ele olha além dos problemas. Há um corinho que os jovens cantam, que a igreja canta, né? Acima dos problemas, acima da tribulação, acima de tantas coisas. Lembra agora um grande professor meu no encerramento aqui, pastor Jaime Augusto, professor de seminário, um grande homem de Deus, meu amigo. E eu nunca vi, eu lembro dele, eu conheci por 4 anos intensamente, depois convivi com ele mais tempo. Eu nunca vi aquele homem triste, ou alguma situação assim de desânimo. Eu nunca ouvi alguém que falou que viu. E um dia eu perguntei: pastor Jaime, me diga uma coisa, meu amigo. Aonde é que o senhor guarda a sua fé? Por que a sua fé é tão firme, tão forte, tão inabalável? Eu lhe admiro muito, pastor. Como é que o senhor faz isso? A resposta dele: a minha fé é guardada num lugar tão secreto que nada chega perto dele. Se eu tiver fome, a fome não chega perto da minha fé. Se eu tiver sede, não chega perto. Se eu perder alguém, se eu perder tudo, ainda assim não alcança o lugar onde a minha fé está. A minha fé está no meu Deus. E assim, meus irmãos, a nossa fé está em Deus. Caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Tu não serás atingido se a tua fé está no Senhor. Um poeta antigo escreveu: se eu acredito em Deus, nada mais importa. Se acredito em Deus, basta. Sigo tranquilo, vou feliz, porque eu acredito no meu Deus. A minha fé está centralizada no meu Deus. Não devemos confiar por aquilo que Deus pode nos dar, mas a nossa fé nos remete diretamente a Ele mesmo. A nossa fé
deve ser direcionada ao próprio Deus. Que Deus nos abençoe.